mal dentro da sua casa: morte, estupro, briga, intriga. A mão do Senhor pesou muito forte sobre a vida de Davi por causa do seu pecado. Mas não foi só isso. A segunda consequência está no versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitaria o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque o que tu fizeste em oculto, eu farei perante todo Israel e perante o sol. Isso também foi cumprido na revolta de Absalão. Quando Absalão se revoltou, que o povo se uniu a ele e Davi fugiu, Absalão, para deixar claro ao povo que estava em guerra com Davi, pegou todas as mulheres do harém de Davi, as suas concubinas, ele armou tendas do teto do palácio para que todo mundo visse, e aí ele teve relação com todas as mulheres de Davi durante o dia à vista de todos. Deus pesou a mão muito forte na vida de Davi, e aquilo que ele fez em oculto, Deus fez Davi passar esse vexame em público, diante de todo o seu reinado. Aquele vexame que Davi tanto escondeu, que não queria que ninguém soubesse, Deus o tornou muito maior, porque o Davi não se arrependeu naquele momento e pecou dessa maneira. E a terceira pena, que é imposta a Davi, está no versículo 14: mas posto que com isso deste motivo que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. A sequência do capítulo 12 nos conta que depois que Natã foi embora, o filho de Davi com Batseba adoeceu gravemente, e foi piorando, e Davi orou, jejuou, não comeu, clamou ao Senhor misericórdia, pediu, mas ao 7º dia o menino morreu. Deus tirou essa criança de Davi, porque como essa terceira punição. E nós, meus irmãos, por que foi essa punição? Deus fala o seguinte: porque deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor. Meus irmãos, Deus tem muito zelo com o nome dele. Quando damos um mau testemunho, ofendemos Deus de uma forma muito pesada. E nós devemos nos preocupar muito com isso, porque por causa da ofensa, por causa da blasfêmia de outros povos, feita pelo pecado de Davi, os outros povos viram Davi pecando e por isso blasfemaram contra Deus. Deus tirou o seu próprio filho. Quantas vezes o nosso testemunho é ruim? Quantas vezes a nossa vida, no nosso meio de trabalho, escola, o nosso modo de vida não glorifica a Deus? Às vezes as pessoas viram e falam: aquilo ali é crente, é presbiteriano, faz isso ou aquilo. Meus irmãos, o nome de Deus pode ser blasfemado pela nossa vida quando damos mau testemunho. Isso é uma coisa muito séria. Nós devemos ter muita atenção com isso. Davi sofreu essas 3 punições muito graves. E é interessante que quando Davi ouve a parábola de Natã e dá a punição, ele deu 2 punições para o cara, que era a morte dele e que ele restituísse 4 vezes mais ao veneno que ele tomou. Da morte, Deus livrou Davi, porque ele perdoou. Mas nós, meus irmãos, que Deus tirou de Davi 4 filhos: de Batseba, Aminon, Absalão e Adonias. Deus cobrou 4 vidas de Davi pela vida que ele tirou de Urias e o Eteu. A consequência do pecado de Davi foi muito grave. Ele sofreu. Quando você pega o livro de Davi e lê a partir daqui até o fim do seu livro, Davi é um homem que sofre muito. Davi chora muito. Davi tem uma velhice dura, porque Deus pesou a mão por causa do seu pecado, porque ele encobriu o seu pecado. Meus irmãos, eu queria fazer 3 implicações disso que a gente estudou agora. A primeira delas é que não devemos conceder espaço ao pecado e nem nos conformar com ele. Meus irmãos, o pecado, quando começa a entrar na nossa vida e a gente vai dando um espacinho para ele é perigoso. E quantas vezes a gente tem aquele pecado que a gente às vezes comete, que nos acompanha há tanto tempo, que a gente passa a torná-lo como um pecado quase que de estimação, que ele não tem nem tanto problema, e a gente vai tocando. Meus irmãos, isso é muito sério, porque talvez por esse pecado você pode ter quedas ainda maiores. Davi estava ali tranquilo com seu harém, achava que ia parar por ali. No entanto, a cobiça dele se aumentou ao ponto dele pegar uma mulher que era de um último homem.
E aí veio adultério, e aí veio assassinato, aí veio mentira, aí veio todas as coisas ruins. Porque Davi se conformou com o pecado, porque Davi abriu concessão na vida dele. Meus irmãos, temos estudado sobre santidade, e uma vida de santidade não deve abrir concessão do pecado. Tinha um pastor que foi pastor, eu ouvia falar na minha infância, ele dizia que concessão gera confusão. Isso é verdade, meus irmãos. Quando começamos a abrir as nossas vidas, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, daqui a pouco isso vai gerando uma confusão tão grande. Quando vemos, estamos numa vida totalmente imersa no pecado. Esse é um ponto muito importante. Uma vida de santidade não deve conceder espaço ao pecado. O segundo ponto é que o pecado tem consequências, mesmo quando perdoado. Davi foi perdoado. O texto fala, Natan fala para ele: teu pecado foi perdoado, não morrerás. Mas Davi sofreu as consequências do pecado. Muitas vezes estamos vivendo em pecado, meus irmãos, e como está tudo bem, às vezes está tudo bem, estou indo bem no trabalho, na família, estou na igreja, estou tranquilo, a gente acha que não vai ter consequência do nosso pecado. Mas tem, meus irmãos. Davi não sofreu as consequências logo depois do adultério. Pelo contrário, como dissemos, foram pelo menos 9 meses até Natan chegar lá. Mas quando Natan chegou, Davi talvez estivesse achando que isso ia ficar por isso mesmo. Natan veio, Deus falou a Natan, e ele deu pesadas consequências. E muito tempo depois, Davi sofreu a consequência do seu pecado, até o fim de sua vida. Meus irmãos, vamos ter atenção com isso. Se você vive em pecado, se você tem algum pecado que você está persistindo em viver, arrependa-se. Pare, abandone esse pecado. Porque à medida que vivemos em pecado, nós vamos acumulando para nós mesmos a espada do Senhor. Porque Deus, Ele nos disciplina visando a nossa santificação. Davi, toda vez que ele foi sofrendo as consequências desse pecado, ele sempre se lembrava daquilo que ele tinha feito, e ele nunca mais fez. Deus usou essa disciplina pesada para tratar a vida de Davi, para que ele não continuasse pecando contra Deus. Meus irmãos, vamos pensar seriamente nisso. O pecado tem consequência. Se ele não vem hoje, um dia você vai sofrer a consequência desse pecado. E por último, meus irmãos, o último ponto é que há perdão para quem se arrepende. Davi cometeu vários pecados gravíssimos, morte, adultério, coisas muito sérias. Às vezes, você pode ter às vezes algum pecado na sua vida, no qual você pensa que foi tão feio que não tem jeito. Não tenho coragem nem de falar dele. Meus irmãos, há perdão. Há perdão para o seu pecado. Não há pecado que não seja perdoado, porque Jesus veio e morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue. O nosso pecado pede a nossa morte, mas Jesus veio e morreu essa morte por nós. Portanto, meus irmãos, se há algum pecado em sua vida, se há alguma coisa que é tão feia que você não tem nem coragem de colocar diante de Deus, não deixe isso. Arrepende-se, coloque diante de Deus, porque há perdão e há restauração. Porque havia uma promessa a Davi de que da linhagem dele viria o Messias. E nós lemos logo no início do culto, quando o anjo anunciou a nascimento de Jesus a Maria, ele falou que ele tomaria o trono de Davi. Deus o perdoou, Deus manteve a sua promessa, Deus continuou a sua linhagem, até que por meio da linhagem de Davi viesse o Cristo, que é chamada raiz de Davi. Portanto, meus irmãos, há esperança, mesmo quando erramos, porque Deus nos perdoa e pode restaurar. Deus nos abençoe, essa palavra possa realmente trazer a gente essa noção de que o pecado não é apenas um pecado, mas que o pecado é sério, o pecado é uma afronta a Deus, e o pecado tem consequências sobre a nossa vida. Queria pedir ao reverendo Gustavo, orasse com Deus e nos despedisse. Senhor Deus, Pai amado, bendito seja o teu nome, ó Deus, porque tu és um Deus misericordioso. Não há, ó Deus, para ti pecado tão grande que não possa ser coberto pela tua graça manifestada através do descendente de Davi, nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, ó Deus, que somos pecadores, somos, ó Deus, transgressores da tua lei, mas tu és um Deus bondoso, tu és um Deus de misericórdia, tu és um Deus de amor infinito.
Tu, ó Deus, como mostraste na vida de Davi, se compadece daquele que se arrepende e deixa o pecado. Por isso, ó Pai, nós te suplicamos, pela ação do Teu Espírito, ó Deus, toca no nosso coração esta noite, a fim de que possamos, ó Pai, ter diante do Senhor genuíno arrependimento e genuína disposição, ó Pai, de abandonar o pecado. Que possamos, ó Deus, sentir, ó Pai, o que Davi sentiu quando ouviu a parábola do profeta Natã. Aversão, ó Deus, pelas coisas vis. Aversão, ó Pai, pela injustiça. Aversão, ó Deus, pela maldade. Mas acima de tudo, ó Pai, nós te pedimos, livra-nos do mal. Não permitas, ó Deus, que andemos displicentes, deixando, ó Deus, a nossa vida de forma preguiçosa, sem vigilância, a ser, ó Pai, assediada por Satanás, de maneira que caiamos, ó Pai, em grande transgressão. Livra-nos do mal, ó Pai. Cerca, ó Deus, estes jovens. Cerca, ó Deus, cada um de nós com a Tua graça. Dá-nos, ó Pai, um coração temente. Dá-nos, ó Deus, uma vida reta na Tua presença, a fim de que o pecado, ó Pai, não seja uma prática, um hábito em nossa vida. Te pedimos também, Senhor, que Tu nos dê a consciência de que, mesmo sendo perdoados, haveremos de sofrer duras consequências por causa do pecado, mas que estas consequências, ó Pai, são demonstrações do Teu amor, porquanto Tu corriges aquele a quem amas. Tu não nos deixará, ó Deus, sermos condenados com o mundo, e a Tua vara, a Tua correção, a Tua disciplina são instrumentos da graça para nos livrar do pecado, da maldade e do juízo eterno. Por isso, Senhor, aqueles que têm padecido de disciplinas gravíssimas, devido a pecados que cometeram, que estes, ó Deus, venham ter os olhos abertos para enxergar nestas coisas, ó Deus, a Tua mão caridosa, bondosa. Que eles não venham se revoltar, mas que eles sejam como Davi, que sofrendo todo aquele mal, quando Absalão, após matar um dos filhos de Davi, expulsar o seu pai do palácio e possuir ali as suas concubinas, e Davi naquele caminho sendo humilhado por Simei, que o ultrajava e o amaldiçoava com palavras terríveis, ele não se soberbeceu, ele não se virou contra Deus, mas ele declarou: é o Senhor que me disciplina, é o Senhor que permitiu essas coisas. Dá, ó Deus, àqueles que têm sido disciplinados esta mesma consciência, e ajuda-nos, ó Pai, a vivermos de maneira santa, na Tua santa presença. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.